Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Dessa feita para fazermos uma análise do livro Os Exilados da Capela. Estamos fazendo numa data um pouco diferente, né? Num dia um pouco diferente. Geralmente não fazemos estudos no sábado, mas vocês vão entender o porquê de nós estarmos fazendo num sábado, uma vez que tivemos aí algumas notícias, inclusive, acerca deste livro que nós faremos uma análise na noite de hoje. Lembrando que isso não é novo aqui no canal, para quem ainda não assistiu, né? Temos uma playlist onde já constam 4 livros analisados. O primeiro deles foi a análise crítica da obra Médiuns ou Alienígenas, do Dr. Paulo César Frutuoso. Depois fizemos uma análise do livro Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. Depois a análise do livro Cartas de Cristo. E mais recentemente fizemos uma análise do livro O Abismo de Ranieri. Então, para quem ainda não assistiu, nós recomendamos aí que assistam, porque realmente há de nós atentarmos para a qualidade desses livros, né? Em função da preocupação que todos nós devamos ter em relação àquilo que é publicado com o nome de Espiritismo e, principalmente, sem o ser efetivamente, né? São livros que trazem concepções, muitas das vezes fantasiosas, outras vezes sem nenhuma comprovação, nem científica, nem espírita, enfim, comprovação em lugar nenhum, né? Ou então colidem com os princípios doutrinários, ou então trazem narrativas ou teses fantasiosas sobre a vida de alguma personagem importante da história, principalmente Jesus, né? Já analisamos esses 2 livros, A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo, e Cartas de Cristo. Enfim, estamos prestando esse serviço aí ao movimento espírita. Bem, e ficamos também muito contentes, pessoal, quando soubemos nosso último programa, né, na última quarta-feira, com o Marco Milani, que a USE, né, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, faz um trabalho, né, de análise de obras ditas espíritas, né, de cunho mediúnico ou não. E aí, nos deparamos com a análise constante lá no próprio site dessa Federativa Paulista, do livro Os Exilados da Capela. Lembrando, né, que nós já fizemos uma série de análises, não do livro em si, mas menções a passagens do livro e as teses desse livro, Os Exilados da Capela, de Edgar Armond. E agora vamos nos utilizar, né, também da análise feita pelo pessoal lá da USE a este livro, e vamos depois somar algumas coisas a essa análise. Tá? É para que vocês vejam que, por exemplo, né, a análise feita pelo Marco Milani, lá na USE, bateu absolutamente com a nossa, sem que nós sequer tenhamos conversado sobre o assunto. Né? O que indica que não é uma perseguição do Arthur, o Arthur não está vendo chifre na cabeça de cavalo, não está inventando nada. As questões estão lá para todo espírita que se dedica a estudar, né, possa ver e vai praticamente, né, nós acreditamos, chegar às mesmas conclusões. Vamos dar aqui um alô rápido para o pessoal, para a gente já começar aí a leitura dessa análise feita lá pelo Marco Milani, da USE Campinas. Ele que é diretor de doutrina da USE Campinas. Temos aqui a Fernanda Linhares, temos aqui a Rose Ribas, a Shirley Siqueira, enfim, ele sempre presente, Cláudio Pecorari, o Jader Cantarelli, seja bem-vindo, ele que fala de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui, Rose Ribas até falando, o abismo é um abismo mesmo, com certeza. Deixa eu ver aqui, João Pedro Gonçalves, também sempre aqui presente, a Dulce Mortari, né, ela que veio, nos conheceu recentemente, né? Deixa eu ver aqui mais, temos aqui também o Canindé Espírita, ele perguntando, meu amigo, os espíritos seriam descendentes desses exilados? Vamos ver, vamos ver.
Talvez o Canindé ainda não conheça tão bem o nosso trabalho, né? E temos aqui também o Telvi Costa, desejando também boa noite a todos. Ele que fez um estudo excelente lá no Polêmica Espírita, muito recentemente. Procurem aqui no canal, né, que vocês vão ver a análise dos romances mediúnicos, né? Achando muitas pérolas por lá. Bem, então vamos lá, sem mais delongas, porque tem muita coisa para falar para vocês. Vamos lá. Bem, então estamos aqui com, né, vocês podem ver, ó, a ficha de avaliação do livro, no canto superior esquerdo, União das Sociedades Espíritas, Estado de São Paulo, Departamento de Doutrina, né, título, Os Exilados da Capela, subtítulo, Esboço Sintético da Evolução Espiritual no Mundo, autor Edgar Armon, falaremos muito dele hoje. Ele se utilizou de uma edição do ano de 1999, a editora é a Aliança, e não é um livro psicográfico ou psicografado, né? Como é mais conhecido. Então, temos aqui a análise, né? Vamos lê-la e vamos comentando. Então, vamos lá. Comentários gerais. Logo na abertura, o próprio autor já adverte que não se trata de uma obra de erudição ou de ciência, que se apoiem em documentos ou testemunhos oficialmente aceitos e de fácil consulta. É um simples ensaio de reconstituição histórico-espiritual do mundo, realizado com auxílio da inspiração. Inclusive, pessoal, nós também tratamos dessa questão no nosso livro Atlântida, um mito em uma perspectiva espírita e científica. Quem tem, né, quem já comprou, quem já adquiriu, né, vai poder ver lá, né, que nós tratamos sobre essa questão. Inclusive, né, lá na página 41, nós falamos o seguinte, né, sobre essa questão aí, ó, que na orelha do livro de Armon, Os Exilados da Capela, consta que as informações teriam amparo em tradições proféticas e religiosas, quer dizer, tradições, não tem documentação nenhuma, não tem nenhum registro histórico, nada. É o que é a tradição, geralmente tradição oral. Um falou para o outro falou para o outro, e assim foi indo até, e vocês sabem como é que funciona esse telefone sem fio, né, pessoal? Lá na ponta chega completamente distorcido e deturpado. Então, as informações teriam amparo em, abre aspas, isso está no livro, tradições proféticas e religiosas apoiadas em considerações de natureza histórica e científica, fecha aspas. Mais adiante, contudo, vejam aí a contradição, é dito que, abre aspas, não é uma obra de erudição ou de ciência que se apoie em documentos ou testemunhos oficialmente aceitos e faz consulta. Ora, se ele diz antes, vejam bem, que tem natureza histórica e científica, num outro momento ele diz que não se apoia em documentos ou testemunhos oficialmente aceitos e faz consulta, na página 3. Aí eu continuo dizendo aqui no livro, o que nos fez lembrar dos tais escritos secretos de Blavatsky e os testemunhos por ela aceitos, advindos de obras ficcionais, né? Então, nós mostramos, né, tanto nas nossas lives quanto aqui no livro, de onde que Blavatsky tirou boa parte das suas ideias completamente fantasiosas. Tiradas da onde? Como eu digo ali, de obras ficcionais, não eram obras de ciência, não, nada disso. Os próprios autores escreveram com base na sua imaginação, na imaginação deles. Advindos de obras ficcionais, como aqui já citamos, ou amparados em teorias científicas que hoje se encontram plenamente desmentidas. Foi o caso da Lemúria, né, que nós já tratamos aqui, que chegou a ser uma tese científica, mas que depois se mostrou completamente falsa, né? Eles imaginavam que a Lemúria seria um pedaço de terra que eles chamavam de ponte continental que ligaria a Índia ao continente africano, né? Depois, com novas descobertas, eles verificaram que não tinha ponte continental nenhuma, tá? Hoje já se explica o porquê
né, de certos animais serem encontrados na África e serem encontrados na Índia. É porque eles, há muito tempo atrás, eram uma coisa só. Em seguida, Harmon parece recuar e afirma que, abre aspas, prestem atenção, é um simples ensaio, isso tudo no mesmo livro, é um simples ensaio de reconstituição histórico-espiritual do mundo, realizado com auxílio da inspiração. Isso que o Marco Milani focou aqui neste momento. Que ele entende como ideias, abre aspas, ideias e pensamentos emitidos e recebidos telepaticamente. Né? Depois, a gente, neste livro, mostra para o leitor que não tem nada disso de telepático, que, na verdade, Edgar Harmon copiou as suas teses, principalmente da teosofia, né? E aí nós dissemos no livro isso, nós registramos isso no livro. Novamente, encontramos semelhanças com a narrativa de Blavatsky, que também alegava receber informações por via telepática. Por que isso, pessoal? Nós já sabemos qual é a tática. É para que o autor, né, dê mais credibilidade e passe a responsabilidade para o mundo espiritual. Como eles muito bem sabem que isso dá um caráter de respeitabilidade para a maioria das pessoas, então eles dizem, nossa, né, ele recebeu isso de esferas superiores, de espíritos superiores, é uma revelação. Porque eles sabem que as pessoas se deixam impressionar por esses relatos, né? E aí, né, eu continuo lá com as análises acerca da questão, né, das raças, da Atlântida, etc, etc. Bem, então vamos lá. Pode ser que depois a gente ainda volte aqui, mas eu acredito que não vai ser necessário. Vamos lá. Vamos à análise, voltar à análise do Marco Milani, lá da USE. O leitor deveria se atentar a essa advertência, para evitar tomá-la como obra histórica ou factual, sendo, portanto, uma obra de ficção. Coisa que o próprio autor disse, que não tem base na ciência, não tem base em nada, né? O autor afirma que suas próprias indagações sobre o processo natural de migração e imigração de espíritos entre os orbes é o que motivaram a elaboração desse livro, sem pretensões além de satisfazer o próprio desejo investigativo, né? Então ele lança aí essas conjecturas, essas indagações sobre esse processo, né, que nós chamamos também de transmigração planetária, né, com a pretensão aí, sem a pretensão, né, de, além de satisfazer o próprio desejo investigativo, quer dizer, a curiosidade. Afirma ainda que nada há aqui, abre aspas, né? Nada há aqui que tenha valor em si mesmo quanto à autoria do trabalho, salvo o esforço de coligir e comentar de forma, aliás, muito pouco ortodoxa. Realmente, de ortodoxo ele não tinha nada, né? Dados esparsos e complementares, ó, dados esparsos e complementares, existentes aqui e ali, que são justamente as fontes, né, do esoterismo, especialmente de Helena Blavatsky, para com eles erigir essa síntese espiritual da evolução do homem planetário. E aí o Milani completa. As obras que o autor se serviu para pensar parte dos dados utilizados foram a Gênese, de Moisés, a Gênese, de Allan Kardec, e A Caminho da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, com o espírito Emmanuel. Então, realmente, foi Emmanuel que começou com essa história, de maneira unilateral, de Capela ter sido um mundo de onde os espíritos vieram, né, para, então, encarnarem aqui na Terra. Já cometendo um erro, né, na medida que parece indicar que Capela é um planeta, enquanto, na verdade, Capela não é um planeta, né? É ali um conjunto ali de estrelas, né? Em que não há qualquer possibilidade de haver um planeta ali, porque não tem condição nenhuma de existir planeta, que seria
possivelmente destruído, né, pela força gravitacional, enfim, por várias razões ali em meio àquelas estrelas, né, na constelação do Cocheiro. Em seus 22 capítulos, o livro procura traçar uma linha evolutiva das raças existentes no planeta, desde as mais primitivas até as mais avançadas. Isto é, essa teoria, como já dissemos para vocês, foi justamente a teoria desenvolvida por Helena Blavatsky na teosofia, porque a teosofia se pretendia científica e tinha explicações muito singulares, né, para explicar a evolução do planeta. Lembrando que apenas alguns anos depois é que surge Darwin, e as ciências, de maneira geral, vão se aperfeiçoando, vão evoluindo, vão progredindo, de modo que explicam aí a evolução da espécie humana ao longo da história, sem que haja nada, absolutamente nada, que indique a presença de lemurianos, de atlantes, de continente hiperbóreo, absolutamente nada disso. São concepções fantasiosas na tentativa de explicar a evolução, né, da raça humana, ou da espécie humana, melhor dizendo, né? Então, nessa trajetória, Armand categoriza 5 raças, cópia lá da Blavatsky, sendo a última, a ariana, a mais aperfeiçoada. Foi daí, eu mostro isso no livro, que os nazistas, né, começam a se basear, né, do lado aí místico-religioso, para tendo mais uma razão para perseguir os judeus, né? Porque, segundo a teoria de Helena Blavatsky, os hebreus, né, ou seus antepassados, né, os semitas, seriam uma raça inferior, enquanto que a raça ariana, seria uma raça superior. E aí ele diz lá, formada pelos povos hiperbóreos, esse continente também perdido que nunca existiu, né? Os quais seriam remanescentes de Atlântida. Essa raça mais avançada teria se estabelecido na Europa. Armand ainda relata uma série de cataclismos terrestres que forçaram os povos a se deslocarem pelos diferentes continentes e promoveram o aparecimento de novos grupos, com traços étnicos miscigenados. Nós bem sabemos, né, pessoal, que não foi nada assim que aconteceu. A espécie humana surgiu na África e, né, os primeiros humanos, né, eles não ficavam estacionários, eles iam avançando, né, em busca de alimentos, em busca de água, em busca de melhores condições, eram povos nômades. Até que, então, eles conseguem atravessar, né, ali o Mediterrâneo, chegando ao continente europeu, uns vão para o oeste, outros vão para o norte e outros vão para leste. Então, aos poucos, então, a espécie humana vai habitando o planeta, vai povoando, melhor dizendo, o planeta. Né? Chegam nas Américas através do Estreito de Bering. Né? Então, pessoal, isso está muito bem documentado, né? Inclusive geneticamente, né? Nós mesmos já contamos para vocês, que até por curiosidade mesmo, para saber como que isso funciona, nós mesmos fizemos aí um teste genético, e lá mostra, assim como mostrou no meu teste, mostra no teste de todo mundo, que, né, geneticamente todos nós viemos da África. Né, há milhões de anos atrás, né, alguns poucos milhões de anos atrás, né, e aí, então, né, ocorre todo esse fenômeno, tá? Não tem nada de surgiu em tal lugar, lá na Atlântida, os Atlantes fugiram de algum cataclismo, foram nadando até... Não existe nada disso, são concepções apenas ficcionais e fantasiosas. Vamos continuar aqui. Então, nessas movimentações, os povos mais atrasados se beneficiaram da influência dos mais adiantados.
Sob a perspectiva apocalíptica, o autor afirma que todos aqueles que não conseguirem acompanhar o desenvolvimento moral esperado para este planeta serão exilados em mundos inferiores, tal qual os capelinos. Assim, como advertido no início da obra, Armand não embasa seus relatos em dados científicos e históricos comprovados, como eu disse para vocês, transitando em um questionável cenário místico e mítico, como a existência de Atlântida, por exemplo, né? Como nós cansamos aqui de dizer para vocês, né? Atlântida nada mais que um mito criado por Platão, né? E quem está novo aqui no canal, existe uma playlist só falando sobre isso, vários e vários vídeos acerca disso, e também o nosso próprio livro. E aí temos ali, né, uma classificação feita pelo pessoal da USE. Coerência doutrinária do conteúdo com as obras fundamentais de Allan Kardec. E eles classificam como parcial, né, já que fala da questão da transmigração, algo plenamente aceito pelo Espiritismo. Porém, todo o resto não tem embasamento científico, histórico, espírita, em absoluto. E aí ele complementa dizendo: a constante imigração e migração de espíritos, conforme a necessidade evolutiva, sob os aspectos morais e intelectuais dos seres, guarda relação com os princípios doutrinários espíritas. Porém, a narrativa para justificar a existência de raças diferentes, com a predominância intelectual da ariana, carece de fundamentação antropológica e, sob determinados aspectos, colide com o princípio da reencarnação. Quer dizer, além de ser muito racista, né? Isso sim é racismo e ninguém fala nada. Racista era o Kardec para essas pessoas, mas ninguém fala da Helena Blavatsky, que é sua teoria que foi incorporada pelo Edgar Armand. É a coisa mais, né, engraçada do mundo, a coisa mais interessante do mundo. Sobre determinados aspectos, colide com o princípio da reencarnação, em que não são as características étnicas de um povo que determinará o nível evolutivo do ser ali reencarnante. Então, isso sim é racismo, porque você coloca determinadas raças como superiores às outras. E na época em que o Armand escreveu isso, ou reescreveu isso, a ciência já tinha avançado bastante. Não era como na época de Kardec, onde essa teoria era predominante. Né? Edgar Armand escreveu Os Exilados da Capela no ano de 1949. Né? Então, já se tinha aí o Darwin explicando tudinho, sem, né, deixando bem claro que essa tese aí da Helena Blavatsky, da teosofia, não tinha qualquer tipo de fundamentação. Prossegue o Marco Milani. Conforme Kardec, o homem surgiu em muitos pontos do globo e em várias épocas, confirmando a ciência, inclusive, dispersando-se por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, formando novos tipos, porém são da mesma família. Né? E tendo a mesma origem, porque a espécie humana, como já nós dissemos, conforme a ciência, né, surgiu na África. Sobre a sucessão e aperfeiçoamento das raças, não há menção dos espíritos a Kardec sobre raças categorizadas e predominância intelectual da ariana, tal qual relatou Armand. A referência de raças utilizada pelos espíritos na codificação sempre foi com relação aos aspectos civilizatórios, inclusive a hábitos e costumes, mas não discriminatórios sob a perspectiva étnica, pois se trata dos mesmos espíritos reencarnados em povos diferentes. Exatamente isso, né? Quer dizer, quando Kardec analisa os Hotentotes, por exemplo, ele falava, né, que os Hotentotes não estavam inseridos num aspecto civilizatório superior. Tanto é que o comportamento deles era muito parecido com o dos primeiros homens, os homens, digamos assim, pré-históricos. Né? E ele dizia o seguinte naquela ocasião, Allan Kardec, que não interessaria um espírito, por exemplo, de um Newton, né, reencarnar
né, em meio a um grupo étnico assim, porque ele lá não teria nada a aprender. Seria uma perda de tempo, uma vez que ele já teria passado por esse estágio evolutivo. Na questão do Livro dos Espíritos, 689, tem-se: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. É a evolução, né? É o progresso. Na questão do Livro dos Espíritos 691, os espíritos afirmam que a diferença entre as raças primitivas e as avançadas é que nas primeiras, das primitivas, prevalecem a força bruta às custas da força intelectual, e nas segundas tem-se o oposto. Não se faz qualquer distinção às questões étnicas, como faz Armon. Na questão do Livro dos Espíritos, 753, os espíritos sinalizam o entendimento da caracterização de povos primitivos e sua relação predominante com a crueldade, destacando-se que nesses povos ainda, abre aspas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Inclusive, né, com algumas dessas etnias ou grupos étnicos praticando o canibalismo. Prossegue ali ele na questão 753 do Livro dos Espíritos. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Quer dizer, o contato dos povos mais atrasados com aqueles que progrediram mais, principalmente do ponto de vista tecnológico, faz com que estes mais fortes sobreponham-se aos mais fracos, né? Isso acontece, inclusive, na própria lei da natureza, né? Quer dizer, é a lei do mais forte. É claro que, na medida que o homem vai se espiritualizando, essas leis vão se amenizando, né? Mas lá atrás, né, não faz assim tanto tempo, 300, 400, 500 anos atrás, como, por exemplo, no contato dos portugueses com os índios, dos espanhóis com os incas, com os maias, com os astecas, nós vimos isso acontecer. Sendo que, inclusive, né, se tem hoje a noção de que esses povos, por exemplo, os incas, os maias, os astecas, teriam perecido em função do contato com doenças, com vírus aos quais ainda não estavam preparados, né? Eles não tinham o sistema imunológico deles não estavam preparados para os vírus que os espanhóis trouxeram da Europa, né? Então, claro, pode ter havido um conflito aqui ou ali, mas essa não foi, segundo as mais recentes pesquisas, a causa principal, né, da dizimação desses povos. Tá? Vamos lá, continuando. Está quase acabando essa parte, a gente ir para a parte seguinte. Em síntese, né, ele vai, então, concluir. É compreensível, sob a perspectiva espírita, o movimento de migração e imigração de espíritos em diferentes planetas, conforme o processo evolutivo a que todos estão sujeitos. Essa é a parte boa da coisa, né, no qual o Armon se utilizou. Porém, o próprio autor reconhece que sua obra é de ficção e não reflete conhecimento histórico lastreado em fatos, colidindo com as abordagens antropológicas e sociológicas modernas. E nós diríamos até mais, né? Genéticas, geológicas, né? Oceanográficas, enfim, no nosso livro lá sobre Atlântida, a gente vê isso sobre vários aspectos, né? Onde as ciências, de maneira geral,
em momento algum. A astronomia, por exemplo, a astrofísica, não validam qualquer das teorias presentes no livro Os Exilados da Capela. Deixemos isto muito claro. Tá? Prossegue, então, o Milani. Gera-se, assim, problemas conceituais doutrinários se o conteúdo for aceito, a priori, como verídico. Quer dizer, ele não é favorável a entender-se esse livro como sendo de conteúdo verídico, ao qual nós concordamos com ele de maneira absoluta, 100%. Contrapondo-se à prudência exigida para análise de informações reveladas, entre aspas, sem evidências. Então, nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de dizer aqui, em alto e bom som, que o livro Exilados da Capela não é um livro espírita. É um livro ficcional, baseado nas ideias e nas opiniões, nas preferências do seu autor, que é o Edgar Armond, que era um indivíduo muito afeito às teorias da teosofia e que se esforçou praticamente a vida inteira para que o espiritismo assimilasse essas ideias, essas práticas, essas teses lá do orientalismo, junto com o Hercílio Mais, o suposto médium do espírito Ramatiz. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, nós temos ali o avaliador, o Mark Milani, na cidade de Olambra, em São Paulo, onde ele reside, e a data 27 de fevereiro de 2023. Então, tá aí, pessoal, essa primeira parte. Vamos, então, remover aqui para você, para a gente, né? Bem, e agora vamos para mais uma opinião, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo para vocês, mas vamos, então, ler aqui, vou até compartilhar com vocês, tá lá no nosso blog, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, já retirei. Agora vamos para o outro texto que se encontra lá no nosso blog, né? Onde o Cirso Santiago, que é um confrade nosso, né? Confrade aí do movimento espírita, nós não o conhecemos pessoalmente, não temos nenhuma ligação com ele, né? Pessoas podem até... Eu estou explicando isso tudo para que fique bem claro, né, que essas pessoas não se deixaram influenciar por mim, nada disso, né? Porque tem muita gente aí dizendo que a gente é o Torquemada, então eles acham que a gente está fazendo a cabeça de todo mundo, né? Nada disso, tá? As pessoas pensam por conta própria, tá? E vocês vão ver que pessoas que nem se conhecem ou que nem trataram juntas do assunto estão tendo a mesma visão, tá? Não é uma visão única do Arthur, muito pelo contrário, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui adicionar, maravilha. Então, vamos lá. Bem, então, lá no nosso blog consta essa análise do Cirso Santiago, onde ele conta um pouco da história do Edgar Armond. Prestem atenção, porque isso vai ser necessário daqui a pouco para o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Bem, deixa eu já tirar aqui algumas abas que eu não vou utilizar. Essa aqui eu já utilizei, maravilha, que eu preciso das minhas cópias, porque não dá para confiar na memória o tempo inteiro, né? Então, vamos lá. O que o Cirso Santiago falou do Edgar Armond, que é o autor dos Exilados da Capela? O comandante Edgar Armond, como era chamado, oficial da Força Pública do Estado de São Paulo, hoje denominada Polícia Militar, chegou à Federação Espírita do Estado de São Paulo em 1939. Nessa época, a FESP dava seus primeiros passos, já que foi fundada em 1936. Homem inteligente, de palavra fácil, o comandante Edgar Armond foi pouco a pouco conquistando seu espaço dentro da instituição federativa. Lembremos que naquele tempo a literatura espírita era escassa. Existiam os livros da codificação e, além deles, um ou outro livrinho de produção independente.
A promissora obra de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, estava ainda nos seus primeiros degraus. Então, veja até que o Cícero Santiago tem uma certa simpatia pelo Chico Xavier. Não se pode acusá-lo, né, de ortodoxo. Né? Nós já temos uma opinião um pouco diferente da dele, mas vamos lá. Armon logo constatou isso e começou a escrever uns livrinhos mais simples, próprios para os iniciantes da doutrina espírita. Eu diria que a inspiração dos cursos de espiritismo que até hoje estão em pleno vigor na FESP nasceram das páginas desses livrinhos do Armon. Cursos esses que estão em todos os quadrantes do movimento espírita brasileiro e, quiçá, do exterior. O comandante Armon chegou, então, à diretoria da FESP e, como secretário-geral, organizou a Escola de Médiuns e a Escola de Aprendizes do Evangelho. Hoje, estas escolas acolhem mais de 5.000 alunos. Quer dizer, isso na época em que ele escreveu, né? E criou também o passe padronizado, que tem causado muita polêmica, porque é um ritual muito distante da prática espontânea, intuitiva, que fora exemplificada por Jesus. É passe transversal, é o passe longitudinal, e faz isso e faz aquilo. É uma gesticulação danada, né, pessoal? Mas isso a gente vai tratar num outro momento. Sua bibliografia compõe-se de 25 obras. As que fizeram mais sucesso foram Passes e Irradiações e Os Exilados da Capela. Foi ele também que trouxe para o nosso meio a cromoterapia. Já tínhamos dito isso para vocês, né? Para os que não sabiam ainda. Que nada tem a ver com a doutrina espírita, mas que hoje está espalhada graças a um opúsculo escrito por ele e publicado pela Editora Aliança. Daqui a pouco vocês vão ver que a Editora Aliança continua fazendo das suas, tá? Devemos a ele também essa enxertia, né? Então, além dessas ideias todas da teosofia atlântida, da própria dos exilados da capela, dos passes, né? O Edgar Armon também é o responsável pela enxertia da cromoterapia nas casas espíritas. Vão aí assimilando essas informações, aqueles que ainda não sabiam. Em maio de 1944, o comandante Armon fundou o jornal O Semeador. Aliás, que nós encontramos aí vários artigos nesse jornal apoiando as ideias de Ramatiz, de astro intruso, de população em Marte, aquela coisa toda que vocês já sabem. Órgão doutrinário da FESP. Apoiado por um grupo de amigos, fundou ainda a instituição espírita O Lar do Amor Cristão, em São Paulo, e foi um dos signatários da ata de fundação da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, cujo documento aí nós acabamos de apresentar para vocês sobre o próprio livro dele, né? Além da cromoterapia e do passe padronizado, que ainda hoje causam discussões no meio espírita, quer dizer, só trouxe questões polêmicas, né? E certamente serão questionados pelas gerações espíritas do futuro, exatamente, nós estamos aí colaborando para questionar isso tudo, né? Continuar questionando, nós e outros confrades. Devo ainda mencionar que suas obras estão carregadas de conceitos orientalistas, pois ele foi um grande estudioso das principais religiões orientais, principalmente o hinduísmo, né? Que é onde a teosofia se embasa, se baseia. Termos como chakras e karma e outros de origem oriental, né, do sânscrito, foram enxertados por ele no movimento espírita brasileiro. Há ainda em suas obras um legado místico muito forte, que tomou o movimento espírita brasileiro de assalto. Não bastasse o bolor igrejeiro do rustanguismo, o misticismo e orientalismo do comandante Armon também trouxeram prejuízos sérios ao movimento espírita brasileiro. Estão vendo aí, pessoal? Que nós não somos os únicos aí a, né, enxergar o óbvio. Né? Então vamos lá, daqui a pouco eu vou, dei uma olhadinha ali o que vocês estavam falando, para ver se está tudo bem, daqui a pouco eu vou ver aqui o que vocês estão falando no nosso chat. Prossegue o Cícero Santiago.
Alegando problemas de saúde, Edgar Armond deixou a FESP em 1966. E o estrago armondista no movimento espírita brasileiro iria se completar com a criação, por ele próprio, da Aliança Espírita Evangélica, que nasceu com vocação um tanto velada, a princípio federacionista, e tornou-se em pouco tempo, em nosso estado de São Paulo, concorrente da USE e da FESP. A Aliança Espírita Evangélica é fortemente mística e orientalista, e os centros espíritas capitaneados por ela são todos místicos e orientalistas, o que traz ao espiritismo, olhem bem, um dano imensurável. Tudo isso é uma pena, pois a herança do comandante Armond poderia ter sido bem melhor. Concordamos. Nós vimos que havia ali boa vontade, porém ele não era perfeito. Porém, ele se deixou embair, se deixou levar pelo canto da sereia de Helena Blavatsky, suas fantasias tiradas de obras ficcionais. Não estamos dizendo que o Edgar Armond, fosse uma pessoa ruim. Não se trata de julgamento moral, se trata aqui de um julgamento de ideias. As pessoas confundem as coisas. É claro que em alguns casos, que não é o caso do Armond, a gente vê ali uma maldade, que é o caso de um falso Kardec da vida, de umas médios golfinhos da vida, médium estátua, etc. Né? Onde se vê charlatanismo, se vê ali vontade de ganhar dinheiro, de fama, sensacionalismo. Tá? Então, é bom a gente separar as coisas. Cada um, né, traz as suas peculiaridades. Não estamos aqui para fazer generalizações. Cada caso tem que ser analisado separadamente. Tá? E a gente procura fazer isso. Porque toda generalização corre o risco de estar completamente errada, né? O que na maioria das vezes acontece. Né? Então, o Cirso Santiago conclui dizendo o seguinte: essa minha análise, ainda que superficial, claro, é um artigo, né? Não dá para você se aprofundar em tudo, me autoriza a considerá-lo também espiritualista, mas não espírita. Não podemos concordar mais do que isso. Perfeita análise, do nosso ponto de vista, do Cirso Santiago, assim como foi perfeita a análise do Marco Milani. E esse texto foi publicado no Correio Fraterno do ABC, número 1365, de junho de 2001. Né? Então, há um bom tempo, né? Inclusive depois que nós escrevemos o livro Ramatiz Sábio e Pseudo Sábio. Então, não copiamos também do Cirso Santiago. Ele colocou essa opinião depois de nós, e nós não concordamos com ele, mas não tínhamos e não temos nenhum contato, tá? E aí, no blog, se vocês quiserem depois ver ali, nós já fizemos no blog, né, uma resposta ao biógrafo do Edgar Armond, que é o senhor Edelso da Silva Júnior. Tá? Inclusive, também temos um vídeo do mesmo nome, né? Resposta ao biógrafo de Edgar Armond. Mas nós não vamos entrar nisso aqui agora, porém, vamos sim, deixa eu remover aqui, voltar a citar o biógrafo do Edgar Armond. Então, já estou preparando aqui para vocês. Pronto, remover. E agora eu vou mostrar um vídeo, né, que nós separamos aqui. Nós tivemos que editar, né, porque são quase 2 horas do programa do biógrafo do Edgar Armond, tá? Onde ele traz algumas novidades acerca do livro Os Exilados da Capela. Mas antes disso, nós vamos dar uma olhadinha aí, o que vocês têm a nos dizer, né, até o momento. Bem, deixa eu aqui já deixar no ponto, né, para quando eu terminar aqui a minha leitura, eu já possa, então, retornar rapidamente. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quem está conosco também é o Richard von Apeldoorn.
A Cabala me deu conhecimento... Já sabemos dessa história toda aí, né? Arconte fractal. Meu amigo, aqui você não vai achar nada disso, né? Mas seja bem-vindo, né? Discordamos completamente, mas seja bem-vindo. Quem sabe você, né, não abre seus olhos aí para essas enganações todas. Rose Rios dizendo aqui, Emanuel inaugurou no movimento a besteirada e deslanchou. Quem está conosco também aqui é o Tachibana, o Kane Mihaliut, né? A Rose Ribas, Richard Kardec disse que ainda estamos nas primeiras letras do alfabeto, e mesmo que já temos, compreendemos pouco. A doutrina é bebê. Isso aí. Muita gente querendo saber as respostas todas do universo, tem condições, né, de nem entender o básico, né? O Kenny Mihaluti dizendo, Edgar Armand era amigo de Blavatsky. Quer dizer, amigo não, né? Porque Blavatsky era de outra época. Blavatsky era russa, né? Ou ucraniana. Que eu acho que naquela época a Ucrânia pertencia à Rússia, tinha um negócio assim. Assim como Edgar Cayce. Não, o Edgar Cayce era americano, né? Ele não era amigo, mas ele era admirador desses dois, né? E amigo, sim, do Ercílio Mais, que era contemporâneo dele. Isso aí, exatamente. Bem, então vamos lá. Bem, uma série de comentários aqui, estou vendo se tem alguma pergunta, alguma questão assim mais... Enfim, acho que não, né? Então vamos lá, vamos aí sem demora para o nosso vídeo. Vamos lá. Aí está, né? Fizemos essa ediçãozinha, depois vocês podem ir lá no canal dele, Exilados 21, né? Ver exatamente em todo o seu conteúdo, não tiramos de nada de contexto, né? Já estão avisando logo, porque os desonestos, como eles são desonestos, eu acho que todo mundo é desonesto também, né? Então, vamos lá. Vamos ouvir, então, o que tem a dizer o biógrafo de Edgar Armand, que, inclusive, né, como biógrafo que defende as teses de Edgar Armand com unhas e dentes. Então, vamos ver o que ele tem a dizer, né, sobre o livro Os Exilados da Capela. Vamos lá. O que você já me mostrou que tem de coisas do Armand. Para quem não sabe ainda, né, ou para quem ainda não está bem familiarizado, o senhor Edelso Júnior é o biógrafo do Armand, né? E tem uma vasta quantidade de objetos pessoais dele. Objetos pessoais, fotos. Pessoais. Dá para fazer um museu, não dá, não? A ideia da Editora Aliança é essa, né? Então, veja que a Editora Aliança continua investindo pesado na promoção da figura do Edgar Armand, né? Que vocês viram aí, né? Embora tivesse muito boa vontade, muito boas intenções, né? Trouxe toda essa confusão para o nosso movimento espírita. Fazer um museu? Fazer um museu. Cuiabá, que a gente estava com o projeto do Ramatiz. Lembra do projeto do Ramatiz? Lembro. Olha aí, né? Então vemos que essa aliança do Edgar Armand com o Ramatiz / Ercílio Mais continua até hoje. Um vai se alimentando do outro. O biógrafo do Edgar Armand, né? Obviamente defende até hoje com unhas e dentes as teses do Ramatiz. Né? Inclusive, ele está dizendo aí que está com um documentário, um filme sobre a Ramatiz ainda inconcluso, por falta de verbas. Então, vemos aí que, com a graça de Deus, né, o ideário ramatizista, o ramatiziano, anda decrescendo a cada ano. Né? Porque, obviamente, que na medida em que o que consta do livro dele, dos livros dessa suposta entidade espiritual não se confirmaram, ele foi perdendo a credibilidade, né? E nós aí, de certa forma, também colaboramos para que isso acontecesse. Temos lá a nossa humilde colaboração. Que é o outro documentário que a gente precisa finalizar. Então, na verdade... A gente foi para Curitiba, filmamos lá. Conversamos lá com o Mauro Mais, tudo. Que é o... Mauro Mais, que ele vai explicar ali, né? É o filho do Ercílio Mais, né? Que, inclusive, né, como está na própria biografia do Ercílio Mais, nenhum dos filhos dele se tornou espírita. Né? Não sei se o Mauro Mais, depois que o pai morreu, veio a se
converter, entre aspas, ao espiritismo, mas não é o que consta do livro do Hercílio Mais, né, da biografia do Hercílio Mais. Filho, é o filho do Hercílio Mais, o médium que mais conhecido, primeiro, né? É o primeiro. Aí, o que acontece? Aí veio a ideia de se fazer o documentário do Ramatiz, e no meio... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ó. O Exilados da Capela, o filme, não é um filme para espírita. Estão vendo aí como eles já reconhecem que há uma incompatibilidade com o espiritismo? Porque eles estão agora pensando em fazer um filme, pessoal, um filme sobre esse livro, Os Exilados da Capela, que nós acabamos de ler. Quais são os problemas? Os gravíssimos problemas que ele possui em termos científicos, em termos doutrinários, em termos de tudo. Né? Quer dizer, eles ainda, né, estão convencidos de que haja alguma fundamentação, haja algum fundo de verdade nessa lamentável obra, que é uma obra ficcional. Se você for ler como ficção, ótimo. Mas, na verdade, né, a intenção do Armand não era escrever uma obra de ficção, porque as teses que lá estão já existiam, só que ele espertamente não revela, porque se ele revela que a origem das teses lá contidas era da teosofia, aí o livro não poderia ser vendido como espírita. Perceberam? Ele sabia que o movimento espírita não ia aceitar aquilo. E como a maioria das pessoas não sabe ou não conhece as teses da teosofia, elas absorveram aquilo como se fosse espírita. Ainda mais quando ele fala que recebeu aquilo pela telepatia, né? Como se fosse um médium intuitivo, né? Então veja, pessoal, que se escondeu a realidade. O autor escondeu a realidade do público, né? E nós, né, fomos talvez os primeiros que publicamente identificou essa semelhança absoluta com as teorias de Blavatsky. Vamos lá. Completando o que você está falando, que não é um filme para espírita, porque a gente, até então, acho que eu não sei se você, pelo menos eu não tinha a dimensão do que é esse livro, Os Exilados da Capela. Hoje a gente consegue mensurar isso. Meu Deus do céu, é hoje que a gente consegue mensurar muito mais do que no passado que esse livro não possui a verdade. Ele não ensina a verdade. Essa questão da Lemúria, essa questão das previsões do Edgar Cayce, que ele coloca lá e também não diz qual é a origem, ele omite que o que consta no livro lá, de astro intruso, da Atlântida emergir lá do fundo do mar, né, que era a ideia do Edgar Cayce, ele não coloca lá. Né? E o Edgar Cayce, o Edgar Armand repete o que Edgar Cayce fala quando ele diz que a Atlântida emergeria até o final do século XX. Olha lá. Né? Então, vejam que hoje nós tem muito mais clareza em relação às falsidades contidas nesse livro, né? Profecias que não se cumpriram, enfim, tudo sem base nenhuma. Vamos lá. É realmente uma coisa estonteante, como todo mundo, você conversa com as pessoas, fala, já li, ou eu não li ainda, mas eu tenho um livro, vou ler, ou, já me... Isso é um grande erro, né, das pessoas acharem que perguntando para as pessoas assim de maneira randomizada, elas vão conseguir apreender a verdade. Não é assim. Se você pega o leitor, aquele leitor, ele já comprou o livro acreditando. Ele já tem aquela tendência. Você tem que pegar as teses centrais do livro e pesquisar para ver se aquilo corresponde à verdade.
né? É assim que se faz uma crítica literária. É como o Marco Milani fez, por exemplo. Ele leu o livro e foi atrás. Ó, os problemas estão aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Foi estudar antropologia, foi ver a opinião de Kardec, fez aquele estudo todo. É assim, não é perguntando para os leitores. Né? Vamos lá. Me falaram dessa história. Difícil que não está nessa vibe. Os Exilados da Capela, o título Os Exilados da Capela, o livro Os Exilados da Capela, ele é um livro que transita com muita facilidade entre o espiritismo e o esoterismo. Olha lá. Aquilo que nós já falamos, confirmado pelo próprio biógrafo do Edgar Armond. Ele mesmo fala que tem... o que ele diz é o seguinte, né? Quando ele diz que transita entre espiritismo e esoterismo, ele está simplesmente dizendo que tem pitada de espiritismo e tem pitada de esoterismo. É isso que ele está dizendo, né? Confirmando aquilo, né, que dissemos por várias vezes. Com muita facilidade. Para alguns, isso pode ser um demérito. Mas, com certeza, um grande demérito, pode ter certeza. Né? Para alguns é um demérito, né? Você falar que o livro pode transitar entre o esoterismo, porque para algumas pessoas, esoterismo é um adjetivo de menor valor. Mas eu considero que ele é um livro universalista. Olha lá. Quem nos acompanha, né? Quantas vezes nós nos chamamos a atenção para esses perigos, né, dessa postura universalista que é agregacionista, é sincrética, aceita tudo sem a menor análise. Quem acredita nas teses do Edgar Armond, dos Exilados da Capela, é uma pessoa com esse perfil, é o crédulo. E tem até espírita exaltado aí, porque o espírita exaltado, conforme Kardec nos diz, é aquele que acredita em tudo que venha dos espíritos, ou dos médiuns, enfim, ou dos divulgadores. Eles se encontram de tal forma entusiasmados que aquilo lhe cega o pensamento. Então, Kardec mesmo está dizendo que tudo nós temos que passar pelo crivo, tudo nós temos que analisar. Né? E no universalismo é isso. Bastou o médium, o tal do o divulgador universalista dizer ai, vai estar todo mundo recitando, repetindo ai. Eles atuam como verdadeiros papagaios. E aí, quando se deparam com estudos e com abordagens como a nossa, eles se apavoram. Meu Deus, isso aí é Inquisição. Nossa, ele deve ser o Magro Negro. Ele é o Torquemada reencarnado. Eles não entendem que a análise crítica é parte do processo para alcançar a verdade. E aí, por isso, que estão sendo enganados por esses charlatães aí. Né? São esses que depois vão assistir os filmes, os Exilados da Capela, babando, saindo de lá, né? Dizendo que é uma mil maravilhas, que isso, aquilo tudo aconteceu. É isso aí. Né? Então vamos lá, continuando. Ele é uma obra universalista. Olha lá. É uma obra universalista. Não é o Arthur que está dizendo. É o próprio biógrafo do Edgar Armond. Para vocês verem, pessoal, que aqui a gente tenta, sem querer, autopromoção, dizer que a gente acerta 100%, isso não existe. Mas a gente fala quando tem fundamentação. E esse indivíduo, o Edelso, que, aliás, é uma pessoa respeitável. Eu até concordo com ele em alguns setores, ele tem as mesmas ideias no campo político que eu tenho. Não estou dizendo que ele seja desonesto, que ele seja uma má pessoa, em absoluto. É uma pessoa de boa comunicação, de boa índole, o seu parceiro ali também.
Só que estão enganados. Nós estamos aqui confrontando ideias, opiniões, né? Obviamente, opiniões que, no nosso entender, a nossa e as que eu apresentei aqui estão muito mais embasadas. Porque nada que tenha nesse livro do Edgar Armond se confirmou até hoje. Se me apresentarem, eu vivo falando aqui, se me apresentarem o contrário, quer dizer, que o que está lá seja verdade, aquelas teses todas lá, a gente muda de ideia, não tem problema nenhum. Mas eles ficam só, pessoal, no discurso, da narrativa. E quando são confrontados, aí vem com essa coisa que eu acabei de dizer que a gente é inquisidor, reencarnado, que também tem essa coisa aí. Né? Que a gente é intolerante, que está instituindo Index Librorum Prohibitorum, né? E todos esses argumentos furados, porque chega na hora do confronto real de ideias, eles fogem. Vamos lá. E ele tem uma linguagem que é possível você se conectar com vários segmentos do espiritualismo de uma forma geral. Mas, claro, vocês acabaram de ver o porquê. Né? Por que dá para conectar? Porque o próprio Edgar Armond se conectava com essas ideias. Então, ele fez uma análise verdadeira, né? Que corresponde à realidade. Não é uma obra espírita. Ele pegou algumas coisas do espiritismo, a questão da transmigração planetária, mas parou por aí. O resto tudo foi copiar de outros autores. Sensitivo Edgar Cayce, da Teosofia, Ramatiz, Hercílio Mais, entre outros. Não vou dizer que é Ramatiz e Hercílio Mais, porque Ramatiz e Hercílio Mais não existiam na época. Tá? Quer dizer, não tinham publicado nada. Por que eu digo Hercílio Mais, Ramatiz? Porque o Hercílio Mais vai fazer a mesma coisa que o Edgar Armond fez. Ele também era um fã, um admirador do Edgar Cayce e também da Teosofia. Por isso que eles vão falar as mesmas coisas. E eles, reparando que eles estão falando as mesmas coisas, passam a se comunicar por carta, já que Edgar Armond morava em São Paulo e Hercílio Mais morava em Curitiba. Né? Na biografia do Edgar Armond, constam lá algumas dessas cartas, onde principalmente o Hercílio Mais desce o sarrafo nos espíritas. De uma maneira muito pior do que vocês podem imaginar. Se eles reclamam de como nós falamos, eu quero ver não reclamar, se fizerem com neutralidade, né? Não reclamar. O Hercílio Mais xinga os espíritas, o chama de tudo. Né? Então, esses aí que vivem dizendo que os outros são encarnação de Torquemada e tudo mais, eles são muito mais ferozes. Eles perdem as estribeiras muito mais do que esses outros que eles condenam. Vamos lá. Tem mais. A questão do Esdras da Capela permite uma conexão com o tema da ufologia, que é um ramo muito combatido pelo meio espírita. Carlos, o que o movimento espírita não combate? Ué, mas tá certo. Viu como é que eles colocam as coisas? Não é o combate nesse sentido pejorativo. Né? Não aceita porque não tem fundamentação. É só apresentar a fundamentação. É só isso. Né? E aí, obviamente, quando se começa a divulgar isso como sendo verdadeiro sem base, tem que combater mesmo. Essa postura está corretíssima. Só para mim. Se Kardec não falou... É combatido. Olha lá. Olha o argumento que ele vai se utilizar. Daquela coisa de dizer que a gente se baseia no que Kardec falou. E olha o exemplo que ele vai se utilizar ali, que não tem nada a ver. Vejam bem. Olha como são sofismáticos. Por exemplo, inteligência artificial é uma coisa que não existe. Então, é bobagem. Se o Kardec não falou... Ele falou... Olha lá. Gente, isso não tem nada a ver. Os espíritas, né, que eles chamam aí de ortodoxos, aliás, ortodoxo para mim é elogio, né? Mas eles utilizam de uma maneira pejorativa. Os espíritos ortodoxos não têm essa postura que eles estão dizendo aí.
Ninguém está negando que exista inteligência artificial, que não exista inteligência artificial, porque Kardec não disse. Não é nada disso. Vejam como que eles distorcem as coisas. Né? Eles distorcem completamente para ficarem, né, na posição de perseguidos, de incompreendidos, de que nós que somos intolerantes, os radicais, né? Vejam só. De inteligência artificial? Então, não. Ele falou de ufologia em outros. Kardec não falou de ufologia. Essas pessoas confundem ufologia com o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que é um princípio científico-filosófico da doutrina espírita. Dizendo, inclusive, Kardec diz que a comprovação disso cabe à ciência. Ufologia não é ciência. Ufologia são pessoas que acreditam em discos voadores e em contatos de extraterrestres a prioristicamente, quer dizer, não pode ser ciência, porque o cientista, para ser cientista, ele não pode colocar a sua opinião na pesquisa. Ele tem que ser fiel aos fatos, ele não pode partir de um princípio antes de comprová-lo. Alguém aí já comprovou, ali, né, preto no branco, que existe contato de extraterrestres, disco voador, etc, etc. O que se tem são objetos voadores não identificados, que a cada dia a ciência vai descobrindo o que é. Como, por exemplo, os sprites, que é um fenômeno que, quando ocorre, se parece absurdamente com o que eles chamam de avistamentos de discos voadores. Né? Além dos outros fenômenos que eu já mostrei para vocês, fenômenos naturais, os satélites, até os drones, hoje em dia são confundidos com discos voadores. O que, aliás, depois, inclusive, da invenção do celular com câmera, esses avistamentos meio que diminuíram em grande quantidade, né? Porque aí, né, com a tecnologia maior e também da verificação de que as imagens são manipuladas, né, as imagens que antes pululavam por aí diminuíram bastante. Então, vamos lá. Os termos, mas ele falou de vida fora da Terra, certo? Eu acredito que sim, Carlos. Eu acredito que sim, mesmo porque o tema hoje, ufologia, é que assim, né, mesmo dentro dessa temática ufologia, você tem que tomar cuidado com os malucos de plantão que aparecem. Mas finalmente, né, alguém que acredita nisso aí, eles estão começando a despertar para a realidade, né? Que a tal da ufologia, eles ainda estão tentando colocar a cabeça para fora da água, né? Porque a tal da ufologia cada vez mais vai perdendo força, porque o que tem de maluquice, aliás, pessoal, vocês me desculpem, até hoje eu não vi um ufólogo sério. Pode até existir, me disseram, inclusive o Lucas Berlanza disse, Arthur, no passado teve gente muito séria que investigou isso daí, mas não provaram. Eles sério no sentido de que eles se utilizaram de métodos científicos e tudo mais, equipamentos, foi nesse sentido. Mas que esse pessoal já teria tudo morrido. Ficaram os malucos aí, como ele mesmo está dizendo. Vejam bem. Parece, né? Como tudo. Embora, eu vou ser muito honesto com você, eu tenho visto coisas muito sérias aí. Eu também. Eu tenho acompanhado. Bem, eu queria que eles me apresentassem essas coisas sérias aí, porque não vi até hoje. Muito sérias, muito interessantes. E outra, né? As mensagens que tem vindo, né? Os relatos desses pesquisadores da ufologia, mesmo essa ufologia que está misturando um pouco com a mediunidade, já com essas conexões, sim, né? Gente, as mensagens são de... as conexões, né? Doutora Mônica de Medeiros, né? E quejandos por aí. Pessoal, isso não é sério, né? Isso não tem como ser tido como prova de coisa nenhuma. Né? A pessoa é simplesmente baseado, né, no relato.
Nenhuma ciência, pessoal, pode se basear num relato. Ela tem que se basear em provas, né? Em coisas realmente sólidas. Né? Não é uma pessoa, né, se dizendo mediunizada ou canalizada com ET que vai provar coisa nenhuma. É muita ingenuidade pensar numa coisa dessa. E renovação. Você não encontra nenhuma mensagem maluca falando para você construir uma nave espacial e subir num foguete e sair voando. Aqui vão... Olha lá. Olha mais uma falha na análise. Novamente, essas pessoas acham que nessas comunicações pretensamente de ETs, esses espíritos, que na verdade não são ETs coisíssima nenhuma, esses espíritos mistificadores, é claro que eles vão dizer coisas boas, ou que são aparentemente boas. Eles não vão chegar chutando a porta. Eles não vão chegar rindo na cara de ninguém. Eles vão se querer fazer passar por ETs, por espíritos reencarnados em mundos superiores. É óbvio. Essas pessoas são ingênuas em acreditar que bastou falar em amor, caridade, Jesus, que pronto, não é assim. Já demonstramos para vocês qual foi o critério de Kardec. Que ele pegou 3.600 mensagens e separou só 100 para publicar. Ou 100 eram de um mérito inconteste. Até publicaria um pouquinho mais ali, mas né, meio que na dúvida ainda. Então eles aceitam qualquer coisa. Por quê? Porque está na cabeça deles a ideia de que a análise crítica é falta de caridade. Que a análise crítica é uma postura radical, que a análise crítica é uma postura intolerante. Está aí o que esses espíritos gostam de explorar e têm saído vitoriosos nisso. Porque as pessoas estão abraçando essa ideia e eles crescendo cada vez mais. Então é por isso que nós estamos vendo essa epidemia, essa coqueluche de pseudomédios na internet. Porque bastou alguém dizer uma vírgula sobre eles que é logo atacado. Porque, ao final de contas, não se pode tecer nenhuma análise crítica contrária a essas manifestações. Continuando. Vamos baixar aqui, vou resgatar os salvos, os escolhidos. Entendeu? E a gente tem as pessoas... Mas isso tem sido falado. Eles podem não falar a todo momento ou com todas as letras, mas eles dão essa ideia, sim, de que nesse momento aí de transição, que os ETs vão ajudar. Vocês não estão ouvindo o Geraldinho aí? Ou eles não conhecem o Geraldo Lemos, que está dizendo justamente isso que ele está dizendo aí? E Geraldinho escrevia até para UFO, era amicíssimo do Gevaer, na revista UFO, e ele diz que em 2057, lá na Terra de Regeneração, que os ETs vão vir e vão fazer e acontecer. Aí, ó, já está desmentindo o que ele disse. Eu não sei se essas pessoas não acompanham o movimento espírita, ou elas se fazem de desconhecedoras, se fazem de bobas, porque não é possível. O próprio pessoal lá do Falso Kardec, a mesma coisa, dizendo que as naves estão... Toda hora ele falava, naves estão aqui em cima, que quando se aproximar o Hercólobos, o Nibiru, que os ETs também vão fazer e acontecer, vão salvar esses e não vão salvar aqueles. É justamente isso que ele está dizendo, que ninguém está falando. Eu vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Voando. Aqui vamos baixar aqui, vou resgatar os salvos, os escolhidos. Entendeu? E a gente tem as pessoas extremamente sérias. E mesmo... Não conheço nenhuma, me desculpe. Até essas pessoas que estão sérias hoje fazendo esse trabalho de ufologia, elas estão combatendo essas mistificações, sim. Elas mesmas estão dando jeito. Não vi nenhuma delas combatendo isso. Na própria revista UFO é um antro dessas teorias malucas aí. De tentar tirar a banda podre da Mas história. eu particularmente acredito que o espiritismo, eu vou, na verdade não é o espiritismo, é o conhecimento que o espiritismo te proporciona,
ele é um forte aliado para a questão da ufologia. Mas com certeza. Só que só o espiritismo, e não a ufologia em si, e não os ufólogos. Que o espiritismo explica isso de uma maneira muito mais racional e em consonância com a ciência. Né? As mesmas coisas que a ciência hoje aceita em relação à pluralidade dos mundos, o espiritismo já aceitava antes, só que de uma maneira racional. Né? De que certamente a população desses planetas deverá ter uma constituição física compatível com os mundos em que eles encarnam. Ora, sabendo muito bem hoje que os mundos por aí são, em sua grande maioria, completamente diferentes da Terra em sua constituição, naturalmente, os seus habitantes terão uma conformação completamente diferente da conformação humana aqui do planeta. Mas aí, o que os ufólogos e os seus adeptos dizem? Vocês lembram da ideia lá, inicial, lá atrás, dos insetoides, que eram acreditadas pelos ufólogos? Que os ETs tinham forma de aranha, de besouro, de louva-a-Deus? Vocês lembram disso? Pois é, só que aí com o avanço da ficção científica, eles viram que aquilo, né, era algo assim muito infantil. E aí foram criando vários outros tipos, só que todos parecidíssimos, ou conosco, os humanos, ou com as coisas aqui da Terra. O falso Kardec mesmo disse que tem um planeta de lagartos. E tem outros, né? Tem várias versões, né? Tem várias versões. O outro lá, né, o mesmo falso Kardec falou que, e também o Geraldinho, falou que aqueles tipos lá do Star Trek, né? Da Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, eu mesmo confundo. Aqueles tipos eram todos, existem mesmo. Ele disse que o Chico Xavier teria dito isso. Olha, Geraldinho, essas criaturas aí do Star Trek existem mesmo, viu? E eram todos parecidíssimos conosco, seres humanos, o mesmo tamanho, bracinho, perninha, cabecinha, nariz, boquinha, orelhinha, tudo igualzinho. Algumas pequenas diferenças, a orelha pontuda. Pronto, mudou a orelha, é ET. Não precisa mudar mais nada. Para viver lá em Júpiter, em Saturno, viver em alguma estrela, não precisa mudar nada. O nosso corpo realmente é perfeito para encarar as condições adversas de Vênus, de Arcturus, enfim, de planetas universo afora. Né? Isso não faz o menor sentido. É uma questão de lógica, questão científica que não tem discussão, não tem para onde fugir disso daí. E não é isso que os ufólogos apresentam. Tá? Vamos lá. O estudo da ufologia. Eu acho que, na verdade, ambos podem se complementar. Aí, ó. Viu como esses universalistas adoram, né, essa questão da ufologia? Não. Ufologia não complementa nada do espiritismo. Absolutamente nada. Pode ser que algum dia, alguma pessoa que se diga ufóloga, né, comece realmente a se aproximar de uma concepção mais real, menos fantasiosa, menos ficcional. Pode ser que algum dia, mas até esse momento eles não existem. Não existe nenhum que se possa dizer que seja sério ou que se aproxime da ideia científica ou da ideia espírita. Exatamente, né? Era isso que eu ia falar. Ambos podem se complementar, um pode ajudar o outro. Porque um não é excludente ao outro, pelo contrário. É consequência, é causa e consequência. Exatamente. Tá? Então, assim, o problema é justamente esse, Carlos. Você tem um lado do pessoal que combate porque viu um excêntrico maluco falando uma bobagem, e aí viu como que eles não sei se realmente eles pensam isso, né? Eles menosprezam, ou fingem menosprezar, né? Eles são contra porque viram um maluco
falando alguma bobagem e acha que é isso mesmo. Acha que a gente está fazendo as pesquisas, a análise, com base nisso, né? E vocês sabem muito bem que não é, né? O povo já coloca tudo no pacote e acabou. Já mete um selo lá do Index Librorum Prohibitorum. Ah lá, viu? Vocês viram aí? É isso. Eles querem que se aceite qualquer coisa, né? Vindo da ufologia. É isso. E quando você analisa, você é um radical, você é um ex-inquisidor, você que está querendo reinstituir o Index Librorum Prohibitorum. Entendeu? E mandava, inclusive, confiscar os livros. Vocês estão vendo, em algum momento, a gente pedir para confiscar livro? Prender as pessoas porque tem livro em casa? Vocês conhecem isso daí? E você veja que é de uma desonestidade intelectual tão grande que esse rapaz ele é formado em história. Ele sabe muito bem como é que foi o Index Librorum Prohibitorum, né? Como é que foi o que dizia esse documento, né? Então ele não poderia estar atribuindo isso a ninguém hoje em dia. É o Index Espírita, sabe? Ó, tá lá, carimbo, pureza doutrinária, fere a pureza doutrinária, não serve. É o radical. Basta. Tá incomodado? Basta provar, gente. É fácil. Para quem tá com a verdade, basta provar. Eu não teria medo nenhum. Se me pedisse qualquer coisa, Arthur, prove qualquer coisa, ou me dê a fundamentação teórica de qualquer coisa, que você... pronto, tá aqui, ó. É isso. Mas e eles? Os ufólogos sequer... eu já mostrei isso para vocês, né? Os ufólogos sequer concordam entre si. Cada um cria uma ufologia a seu modo. Uns aceitam a ufologia esotérica, né, ou espiritualista, outros não aceitam. É uma confusão danada, eles não se entendem nem entre si. E querem que a gente os aceite. Se resolvam aí. E outra coisa, provem o que estão falando. Não basta papo. Eu vi, fulano foi abduzido. Mas como, meu cara pálida? Se você se afastar daqui do centro da Terra, do solo terrestre, a 100 metros, já está perdendo o ar. Foi levado para onde? Para outro planeta? Para a quentura lá de Vênus? Mais de 100 graus Celsius no solo, na altura do solo? Você ia derreter lá em menos de 2 segundos? Né? Eles querem que a gente aceite isso daí, esses relatos fantasiosos aí de contato, de ET com um dedinho igual com cabeção, os Grey lá, outro com um dedinho fininho. Quer que aceita essas fantasias que a gente sabe muito bem que foi retirada da ficção científica. E assim, ficção científica, primeiramente, a literatura, inclusive com os próprios gibis, né, que era o que a juventude consumia lá pelos idos de 1930, 1940, a literatura, né, que depois virou filme, e aí fez o maior sucesso, né, fizeram maior sucesso esses filmes sobre invasão do planeta Terra por extraterrestres, baseado nos livros, e depois Hollywood foi, né, mudando, os ufólogos foram mudando junto, né, todos embalados pela ficção. Ele vai ser radical em qualquer lugar, certo? Sim, radical indica que justamente se tem apreço à verdade, não se vai aceitar qualquer coisa. Né? Se é para ser radical em defesa da verdade e de uma postura saudável de pesquisa, então vamos ser radical, vamos continuar sendo radicais. Né? E não alguém que a pessoa falou, a pessoa escreveu, pronto, aceitou, ponto, acabou. Isso não é uma postura científica, não é uma postura do espiritismo, porque o espiritismo se pretende uma ciência do espírito, né? E que se baseia na ciência, naquilo que não é da sua alçada.
né? Não é para nós ficarmos seguindo místicos, seguindo os maluquinhos aí, porque isso não vai acontecer. Se esperarem isso acontecer, vamos esperar sentados. Ele só muda de bandeira, mas o perfil do radical é em qualquer lugar. Eu falo, Edgar Armond, para mim, é uma inspiração, uma entidade espiritual que teve a paciência de permitir que eu pudesse retratar a sua vida, um homem que nunca quis aparecer, que nunca se projetou. Essa é outra questão, né? De misturar a parte moral com as ideias, né? Pessoal, novamente, alguém que seja uma pessoa boa não necessariamente conhecerá e dominará tudo. Por exemplo, o pessoal não fala tanto da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce. Perguntem para elas, né, se elas estivessem vivas, se elas acreditavam na reencarnação. Eram pessoas boas, mas não acreditavam na reencarnação, acreditavam na unicidade das existências. É por isso, então, que eu tenho que acreditar na unicidade das existências, porque eram pessoas boas que acreditavam na unicidade das existências? Faz sentido uma coisa dessa? Então, é a mesma coisa fazem com Chico Xavier. Por ser uma pessoa boa, não se pode analisar os livros dele. É o mesmo erro, é a mistura do que não pode acontecer. Né? A pessoa pode ser boa, tem um comportamento sociável, legal, não gostava de aparecer, ótimo, só que as ideias são falsas. Ele era um militar, não era um cientista, não era um astrônomo, nada disso. Não era um geólogo para estar falando de Atlântida, para falando de Lemúria. Não era nada disso. Ele desconhecia. E não há pecado nenhum em alguém desconhecer alguma coisa. Admitam que o Edgar Armond não é um Deus, que ele errou. E que se ele for um espírito realmente elevado, ele vai ter reconhecido o erro e vai, inclusive, não aplaudir esses que estão ainda batendo no erro dele. Se aplaudir, estarão aplaudindo quem está procurando corrigir aquilo que ele errou. E, realmente, tudo indica que ele errou. Não foi propositalmente, mas errou, se equivocou. Foi na onda da Helena Blavatsky, que não era também, não tinha formação em nada. Era uma mística que tirava as coisas de livros de ficção científica. Já mostramos aqui várias vezes, já demos nomes aos livros, e está na própria biografia, das biografias sérias, e não aquelas que só sabem exaltar como se fosse uma santa. Né? E é só comparar, você pega os livros desses autores, né? E compara com o que ela dizia. Eram contemporâneos, inclusive. Você vai ver lá que o autor escreveu um livro no ano X e ela, no ano seguinte, já estava incorporando aquilo para a teosofia. Né? Simples assim, não tem mistério nenhum, é só fazer uma pesquisa básica comparando as datas. É só isso. Continuando. Tentou projetar o seu nome por vaidade, um cara que veio aqui, fez o seu trabalho, virou as costas e falou, fui, agora é com vocês. Então, como nossa inspiração, eu lancei esse... Agora é com vocês, desenrolem esse novelo que eu enrolei aqui. Por uma incúria, um descuido absurdo, ele achou que teorias de uma senhora perturbada, porque Helena Blavatsky é só ler a biografia, completamente perturbada. Uma pessoa irascível, difícil de se lidar, né? Uma fumante inveterada, ela acendia um cigarro atrás do outro, largou o marido na lua de mel, sumiu. Inventou uma história de um livro, né? Que na verdade se mostrou uma falsificação, e uma série de problemas. Criou os mestres ascensos, dizendo que eles moravam
perto do Himalaia, no Tibete, na Índia. Aí passou-se o tempo, pessoal, bem, beleza, né? Agora já tem avião, já tem navio, já tem acesso a esses lugares, vamos atrás lá do Kutume, vamos atrás desse pessoal, né? Ela disse que eles estão lá, tem até endereço, a rua, parecia a rua, a cidade. Aí eles chegaram lá e perguntaram: vocês conhecem o mestre Kutume? Isso aconteceu em outros lugares também, né? Não conheço nenhum Kutume aqui, não. Não, mas a Helena Blavatsky lá dizia que um mestre oriental, que todo mundo o venerava. Ela criou os tais dos mestres ascensionados. Saint Germain, que era uma figura tipo Casanova, né, que é um galanteador, né, um falsário, um falsificador, né, que tinha que estar fugindo de lugar, virou um santo, né? Santo na linguagem católica, né? Mas virou um mestre espiritual, um cara que dava golpe em todo mundo, que engravidava as donzelas e depois tinha que fugir dos pais das donzelas. Isso tem registro, gente, escrito. Então, essas pessoas vivem num mundo paralelo, é a bolha do misticismo, que os fazem acreditar em ideias que só existem nos livros de ficção, de história da carochinha. E querem depois que nós, espíritas, que apregoamos pela fé racional, caiamos nessa. É isso que eles querem. Não dá, não tem como, não tem é misturar água e óleo. O senhor Edelso Júnior, por mais respeitável que seja, está completamente equivocado. Não estou dizendo para que deixe de admirar o Edgar Armond, vocês estão vendo aí, né, que ele exalta. Não é isso. Mas reconhecer que ele errou em tudo. É só fazer o roteiro das ideias dele que vão chegar às mesmas conclusões que nós chegamos. Não tem problema nenhum nisso. Né? Eu posso admirar uma pessoa e dizer, olha, de fulano é uma pessoa maravilhosa, mas se equivocou. Isso é da natureza humana. Né? Isso é da natureza humana. E nós é que somos radicais, né? Ele que está sendo radical, né? Em fechar a questão porque gosta de uma pessoa. Vamos lá, está quase terminando. Esse selo, Projeto Armond. Temos aí... Aí foi quando começou a surgir, acho que foi o grande boom mesmo que começou, foi a entrevista no Paranormal. Inclusive, senhoras e senhores, teremos o senhor Edelso Júnior no Paranormal Experience agora. Olha lá, esse é um capítulo à parte, né? Bem, alguns de vocês devem conhecer esse programa no YouTube, né, que é um podcast onde eles chamam aí todos esses místicos, né, com essas ideias sensacionalistas, com seus discos voadores, com as suas abduções, com as suas técnicas de cura, com seus contatos espirituais com Jesus. Inclusive, o Falso Kardec foi nesse mesmo programa. Né? Então, foi nesse programa que esse que está falando aí se projetou, né? Acabou adquirindo uma certa projeção, porque a live em que ele participou teve mais de 500 mil de acessos. Né? Agora, vejam aí o que ele vai dizer sobre os apresentadores desse programa. Um lá, inclusive, utiliza um turbante na cabeça, né? Enfim, todo caracterizado. Olha, vejam o que ele vai dizer. Falta só um minutinho para a gente terminar esse vídeo aí e a gente vai encerrar. Agora, é o que diz a lenda. Agora em maio, né? Em maio. Agora em maio, o senhor Edelso Júnior estará lá, falando um pouquinho mais sobre toda essa brincadeira. E a gente... É brincadeira mesmo. A gente percebe que a ida nesse podcast... ela parece que está fazendo parte de uma coisa maior, de um movimento maior. Nós sabemos muito bem que movimento é esse, para destruir o pouco de seriedade que existe no espiritualismo. O espiritualismo, em geral, está virando uma piada, porque a cada dia eles inventam uma teoria maluca. Uma nova teoria fantasiosa, maluca, sem pé nem cabeça. E engraçado, né? Uns não se entendem com os outros. É cada um com a imaginação mais fértil que o outro,
né, trazendo a cada dia, né, algo de diferente aí, de novidades, né, as tais das novidades. Sabe quando você olha para a panela e começa a ver as primeiras bolinhas da água fervendo, que daqui a pouco você sabe que vai estar fervendo tudo? Então é isso. Aquela primeira grande bolha que apareceu lá na água foi o podcast, que tem aberto algumas portas para a gente, tem possibilitado... Eles querem as pessoas com esse perfil mesmo. Eles querem as novidades, eles querem as informações retumbantes, né, sensacionalistas. Quanto mais fantasia, melhor. Vê se convidam um Cosme Massi, né? Vê se convidam aí um presidente de uma federativa ou um divulgador sério, espírita. Nunca. Vão, obviamente, chamar lá o senhor Geraldinho, com suas naves espaciais, com o seu 2057, com tudo aquilo que vocês já sabem, né? Mas chamar um Cosme Massi, por exemplo, não chama. Um Raul Teixeira, enfim, alguém minimamente coerente com a proposta espírita. Eles não querem, né? Porque eles vão fazer certas perguntas que vão, né, colocar abaixo aquilo que eles creem, né? Vamos lá, tá terminando. Pulverizar, né? Pulverizar a ideia. Algumas pequenas ainda negociações, mas começa a dar um pouco de credibilidade para a gente, falar, o pessoal não está falando bobagem, o pessoal está sério na história. Enfim. Olha lá. O que ele quis dizer com isso? Que indo lá, eles adquirem respeitabilidade, porque os dois lá apresentadores são quase como que autoridade. Não, se eles estão vindo aqui, é porque eles são sérios, eles têm credibilidade. Como se quem pudesse avaliar fossem os donos do podcast, os apresentadores do podcast. Meu Deus do céu. Em vez de ele ir nas bases, né, do próprio espiritismo, enfim, né, não, ele está querendo dizer ali que pelos dois terem convidado, é que eles têm adquirido credibilidade, é que eles são sérios mesmo, porque, afinal de contas, né, eles foram convidados por essas duas pessoas para o podcast lá, né, eu até esqueci o nome, né? Enfim, vamos ver aqui. Acabou. Tá aí. Deixa eu tirar aqui. Prontinho. Opa. Prontinho, pessoal. Tá aí, né, o que nós tínhamos a dizer sobre, né, o livro Os Exilados da Capela. Vamos ver o que vocês estão aqui dizendo. Vou começar de baixo para cima. Vamos lá. Duvido, Eliana. Pode esquecer. Primeiro que vocês são em pouca quantidade, né? E aqui o canal tem 3.000. Eles só chamam pessoas assim, que o canal tem muita gente, ou que a temática vá encaixar com o que eles já acreditam, né? Não que eles acreditam em coisas assim muito, né? Eles acreditam em tudo quanto é besteira. Só não pode ser sério, porque se for sério aí não tem né? Não tem como atrair pro programa. Isso, paranormal experience, paranormal, né? Experiência paranormal, né? Então vamos lá. Kane Mihaliuch. Isso, Fernando, seria ótimo se o Arthur fosse. Pode desistir, nem adianta. Duvido mesmo. Exatamente. O que ia acontecer lá era um confronto de ideias. Eles não querem confronto de ideias, né? Eles querem ouvir aquilo que vai dar mais ibope. E os frequentadores lá, os inscritos que acompanham, são pessoas que já têm essa vibe aí de acreditar em coisas, né, sensacionais e fantásticas, aquela coisa toda, né? Agora, é claro, se convidarem, que eu acho quase que impossível, obviamente que eu iria, né? Sem sombra de dúvida. Kenny Melihalut dizendo, São Germain era um sedutor e caloteiro, isso mesmo, igual o sedutor Casanova do século XVIII. Exato, os dois se conheceram, inclusive, né? Casanova e São Germain chegaram a montar uma dupla que ia nos bailes para capturar as donzelas ingênuas, prometendo a elas, vejam bem, o elixir da juventude. Claro, né, que antes disso, que elas tinham que ceder aos apetites, né, sexuais dos dois. Aí
né? Depois o Elixir, obviamente, que não dava certo, e aí ele, principalmente o Saint-Germain, se queimava naquela localidade, tinha que ir para outro lugar, que depois ir para outro, e assim por diante, ele vivia fugindo por aí, né? Aplicando os seus golpes. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Bem, a Fernanda falando aqui da distinção de espiritismo e umbanda. Beleza. Bem, assuntos aí que não convém falar agora, né? Se a gente acredita na umbanda, se não acredita, isso aí já é outra questão. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Bem, vocês ficaram aí, né? Conversando entre si, ótimo, e fazendo alguns comentários. Não, sim, exatamente, né? Ciência materialista. A ciência, pessoal, ela investiga a matéria. Então, de certa forma, isso é uma concepção meio errônea que as pessoas fazem. Kardec estabeleceu uma aliança entre o espiritismo e a ciência. A ciência estuda a matéria, então ela tem que ser materialista mesmo. Claro que vai chegar um momento, né? Isso pouco a pouco vai ocorrer, de haver um encontro, né? Um encontro, mas por enquanto existe essa dicotomia. A ciência investiga os efeitos físicos, os fenômenos físicos, melhor dizendo, a matéria, como ela se comporta e tudo mais, e o espiritismo investiga o espírito, tá? Então, não existe nenhuma... Não há por que haver essa luta, tá? E Kardec não estabelece nenhuma luta com a ciência, tá? Muito pelo contrário, estabelece uma aliança. Vladimir Cabral, né? 100 graus, Arthur, você foi generoso. As superfícies de Vênus têm temperatura acima de 400 graus. Exatamente, né? A gente fala 100 graus porque é o da ebulição, né? Né? Porque a gente entende os 100 graus como sendo uma temperatura altíssima por causar isso, a temperatura aproximada do ponto de ebulição. Mas, obviamente, 400 graus é bem maior e nada que fosse sequer parecido com nossa constituição física conseguiria se manter organizado, vivo, numa atmosfera como essa, né? Mas, beleza, isso aí, show de bola. Enfim, pessoal, temos aqui também o Franklin de Matos, dizendo, infelizmente, só consegui entrar agora, mas verei depois a íntegra. Mais uma vez, parabéns, cara. Nós que agradecemos, Franklin. Temos aqui a Suziara, todo mundo era próximo do Chico Xavier, exatamente. Ninguém quer fazer sua própria história, tem que usar alguém para crescer, exatamente. Chico Xavier não fazia mais nada, ele só conversava com os amigos. Ele não trabalhava, ele não psicografava, ele não tomava banho, porque tanta gente conversava com ele, conviveu com ele, ou vivia na casa dele, que o pobre, eu acho que não tinha tempo nem para se coçar, né? Meu Deus do céu, é muita mentirada, gente. Isso às vezes enoja a gente. Eliana Silveira, Cirodinho é aquele que tem todas as informações que o Chico lhe passou e só ele sabe, ou seja, ele detém sozinho um montão de informações que o Chico Xavier só passou para ele. Tá bom, me engana. Exatamente. Bem, pessoal, é isso, né? Temos aqui também o Telvi Costa, Geraldo Lemos Neto, é o apóstolo do chico-medicismo. Tudo que ele diz, faz ou mesmo pensa é motivo de legítima suspeição. Isso mesmo, é a realidade, infelizmente, né? Bem, pessoal, é isso, né? Vimos aí que vocês foram acrescentando. Quem está conosco aqui tem meu Paulo Neto, ele dizendo, é fato, mas vários pesquisadores da atualidade apresentam forte evidência a favor da reencarnação. Quem pesquisa sobre o tema os conhece, exatamente, né? A reencarnação pode não ser um dos temas favoritos, né? Por quê, pessoal? Porque dentro da ciência, nós temos as pessoas que vivem das pesquisas, tá? Geralmente, as pesquisas têm que primar por alguma inovação, tá? Então, por exemplo, a gente não vê acadêmicos pesquisando essa área porque aquilo não vai trazer nenhum benefício financeiro, nenhuma bolsa de pesquisa, entendeu? Então, na verdade, há um desinteresse em função do pouco retorno financeiro.
tá? Então, o que a gente vê são pessoas que já têm uma vida já estabilizada, profissional, e que se dedicam a pesquisar a reencarnação. E o Paulo Neto está acertando, né, 100% nisso aí, porque realmente existem pesquisas muito sérias, né, por pessoas que, inclusive, nem acreditavam na reencarnação e chegaram à conclusão de que ela existe. Claro que ainda não há uma aceitação geral, mas a tendência é que isso ocorra, né? Porque indícios não faltam, né, pessoal? Lembranças, que depois vão ser investigadas, e é aquilo mesmo, a pessoa lembrou direitinho, mesmo crianças se lembrando de outras existências, e depois se vai constatar lá, como aconteceu com um livro, né, de 100 casos sugestivos de reencarnação, onde se verificou que aquelas lembranças batiam com os fatos, etc, etc. Né? Bem, pessoal, é isso, né? Agradecemos aí a presença de todos e muito em breve teremos mais análises de obras, né, ditas espíritas, algumas de origem mediúnica, outras como essa, de um autor encarnado, que já está desencarnado, né, mas quando escreveu era encarnado, que foi o Edgar Armond. Espero aí, né, que o Movimento Espírita desperte para essa obra, né, do Edgar Armond e muitas outras suas, tá, que inclusive defendem a existência de Atlântida, defendem coisas em que não se há a menor comprovação de que tenham existido, né? A ciência já viu, né, já estabeleceu que não tem, né, base nenhuma, né, de se acreditar nesses tais aí continentes perdidos, que na verdade foram popularizados pela teosofia, e tem muito espírita aí desinformado acreditando até hoje, tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês, curtam aí o finalzinho do sábado, temos ainda aí do domingo pela frente, descansem, se divirtam e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.